Como os instintos humanos afetam nosso comportamento e as nossas atitudes? No vídeo de hoje trataremos deste tema. Olá, tudo bem? Sou Paim Júnior e esse é o canal Propósito em Foco. Iniciamos uma série de vídeos a respeito da vida cristã e desta vez estaremos falando dos instintos humanos e tendo como pano de fundo o livro de Mike Pirman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, onde ele trata desse tema a respeito dos instintos humanos. Os instintos humanos são impulsos inatos no ser humano. E ele é fundamental para garantir a sua existência, a sua sobrevivência. Agora veja bem, uma série de questões podem ser questionadas a respeito disso, até com relação ao pecado. Se o instinto humano ele é algo que faz parte da existência humana, podia se pensar então que aquilo que o ser humano faz como consequência do seu instinto não seria pecado. Será que isso é certo ou não? Não, isso não é certo. Agora, por quê? Os instintos humanos, ele foi dado por Deus já antes, quando o ser humano foi formado. Né? E nós vemos uma anomalia que aconteceu após a queda humana nos seus instintos. Agora veja, o relato da criação, quando nós vemos o homem ser formado e os registros bíblicos que nós temos ali, nós vemos uma demonstração clara que os instintos humanos, os instintos naturais, eles foram colocados no ser humano, eles são inseridos no ser humano, justamente para este garantir a sua condição de existência. E veja que o ser humano aí, ele está numa condição de não pecado, ele não tinha pecado. Nós vemos no registro de Gênesis, por exemplo, Deus, quando ele coloca o homem no jardim do Éden, ele dá uma ordem. Fala que pode comer de todo fruto ali, qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E continua, se você comer do fruto, certamente morrerás. Aqui já vem um instinto que Mike Pirman coloca, né? Ele cita 5 instintos principais, e esses 5 instintos principais nós podemos ver nesse homem que foi formado e antes da queda. Né? Um deles é esse que eu citei, o instinto de autopreservação. Deus fala, certamente morrerás. Então, para que o ser humano entenda isso, ele não vai comer do fruto, quer dizer, ele vai se preservar. Nós vemos outras demonstrações do instinto humano ali, quando, por exemplo, fala que há uma série de alimentos, né, que foi dado para o ser humano para o seu mantimento. E aqui vem daí outro instinto humano que Mike Pirman cita, que é o instinto da busca de alimento. Um outro instinto que ele cita é um instinto relacionado à sexualidade, que é o instinto que ele chama de instinto da reprodução. Deus fala ao homem, frutificai e multiplicai-vos. Instinto da reprodução. Um outro instinto que ele cita é um instinto de domínio. Quando Deus ele coloca o homem no jardim, ele forma o homem, ele fala, dominai. Então é instinto de governo. O ser humano também tem esse instinto natural. E o outro instinto é um instinto da aquisição. Quando vemos Deus dando ao homem o jardim do Éden para ele guardar e o regar, nós vemos também esse instinto. Então são aqui citados 5 instintos naturais que ele fazem parte da natureza humana não caída. Agora veja que houve a queda. O ser humano fez a má escolha. E a má escolha produziu a queda. E essa queda, ela produziu 2 situações do ser humano. A consciência culpada, o ser humano se sente culpado pelo pecado. E, em segundo lugar, a perversão dos instintos naturais. Com relação à consciência culpada, nós vemos que quando Deus procura o homem na viração do dia lá no Éden, Adão, ele se esconde de Deus. Ele se esconde. Ele teve medo. Por quê? Porque ele tinha transgredido, ele tinha desobedecido. Agora, com relação à questão dos instintos humanos pervertidos, daí abriu-se o leque para uma série de tipos de pecados. E quanto mais alimentado o pecado, mais o homem, a mulher, eles são dominados por esse tipo de pecado. Aí nós vemos uma série de questões de pecados sexuais, homicídios, a Bíblia chama gula de pecado. Os instintos humanos, eles no seu mau uso, né? Então quer dizer, ele sendo pervertido, ele produzindo um efeito de pecado no homem. Agora veja que é uma situação que ela vai acontecendo ao longo do tempo. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis 4, o relato do nascimento de Caim e Abel, a segunda geração. Veja, primeira geração, Adão e Eva, segunda geração, Caim e Abel. A Bíblia relata que Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Os dois ofereceram uma oferta ao Senhor. Do fruto da terra, Caim ofereceu uma oferta e do seu rebanho, Abel ofereceu também uma oferta. A Bíblia relata
que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Isso produziu ira e fez com que descaísse o semblante de Caim. Ele ficou, então, nessa condição. Olha só, um instinto humano pervertido já produzindo efeitos nesse ser humano, né? Então, ali, no caso, aparecendo em Caim. Agora, veja o sinal da graça de Deus e como o amor, ele tem uma característica, o amor ele é invasivo, né? Apesar de essa interpretação ter sido deturpada na pós-modernidade, mas o amor é invasivo. Deus se chega a Caim. E Deus pergunta a Caim, por que tu iraste? Por que descaiu o teu semblante? Então Deus, ele vem justamente provocar a Caim uma reflexão para que ele não caísse em pecado. Ele continua, se bem fizeres, você vai ser aceito. Mas se não fizeres bem, se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Mas sobre ele deves dominar. Então, aqui, por quê? Porque daí senão ele acaba sucumbindo ao desejo pecaminoso. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Ele sucumbiu a essa condição. Veja que ele está irado, então quer dizer, havia um sentimento conflituoso ali com relação a essa condição. E ele também estava triste, ele estava entristecido. Mas essa tristeza era fruto do seu egoísmo. Ele não tinha aceito com relação à oferta, mas Abel tinha sido aceito. Então, ele nesse sentimento, ele não imaginou uma outra situação com relação a entender qual é a vontade de Deus e estar se ajustando com relação à sua vontade. Não, ele não fez isso. O que ele fez foi o seguinte, ele se deixou levar, primeiro por algo interior que nasceu nele, e assim ele se volta contra o seu irmão e ele mata o seu irmão. Caim mata Abel. E assim que acontece com relação à perversão dos instintos. Os instintos, eles são poderosos em nós. E nós precisamos entender a importância disso para que um instinto que ele seja pervertido, ele não seja alimentado por nós. Por mais, às vezes, simples que possa parecer. O pecado em si, os pecados mais graves, eles começam ali num simples desejo, numa simples condição, numa simples busca com relação a um instinto que está desvirtuado, e um instinto que está pervertido. Jesus, quando trata do Sermão do Monte, eu chamo de código de ética, que está ali em Mateus 5, 6 e 7, ele fala de dois pecados, vamos dizer assim, que são graves, né? Ele fala de adultério, pecado sexual, e ele também fala de homicídio, pecado contra a vida. Ele expressa a condição desse pecado nascer no coração da pessoa. E ali, já sendo alimentado, quer dizer, você deixar que ele desencadeie, ele pode chegar numa situação muito mais grave. Mas aquele desejo inicial, Jesus fala, no seu coração já está pecando. Ele fala, não adulterarás. É um mandamento. Mas aquele que olhar com intenção impura, quer dizer, ele deixar nascer o adultério em seu coração, ele já está cometendo o pecado. Entre um ato, entre o desejo e o ato há uma distância. Mas aqui já começa o pecado. Com relação ao homicídio, Jesus fala, não matarás. Eu visto que dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irar, quer dizer, que se encolerizar contra seu irmão, ele já é sujeito a julgamento. Então, assim, ele já começa a falar, homicídio, se encolerizar ou se irar contra seu irmão. Aqui existe uma distância entre uma coisa e outra, mas Jesus fala que já se encolerizar, já está cometendo pecado. Veja que há uma série de sequência de atos. A pessoa pode começar a se encolerizar, daqui a pouco ter um comportamento mais agressivo, entrar em contendas, porfias e coisas assim, até, dependendo da situação mais grave, chegar a um homicídio. Veja que tudo começou no desejo. Tudo começou alimentando um instinto natural pervertido. É por isso que nós precisamos entender esse contexto. Deus vem a nós, através de Cristo, para mudar esse quadro. Nós vemos quando Deus vai a Caim, um sinal da graça. O sinal da graça, Deus indo ao homem para quê? Para abençoá-lo, para restaurá-lo, para mostrar o caminho, apontar o caminho. João capítulo 3, versículo 16, Jesus fala, porque Deus enviou o seu Filho. Deus enviou. Então, o ato de Deus para justamente vir a salvação ao homem, vir a salvação à humanidade. Primeiro nós precisamos nos conscientizar da importância de entendermos os instintos naturais. Entender que a perversão deles ele produz uma série de malefícios para nós. E quanto mais é alimentado o pecado, mais escravo do pecado será o ser humano. Mas há uma receita de Deus. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo Jesus, nós temos solução para tudo isso.
e a gente consegue entender qual é o plano de Deus para as nossas vidas. A restauração de Deus que vem a nós através de Cristo, ela produz uma série de benefícios a nós, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções e também com referência aos nossos instintos. Veja que os instintos naturais foram originalmente colocados no ser humano justamente para garantir a sua existência. O bom uso do instinto natural, ele depende muito de nós, entendendo que a restauração desses instintos vem através da pessoa de Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a tua vida. Se foi, curta, compartilhe e também se inscreva no canal e até os próximos vídeos onde estaremos tratando de outros assuntos. Que Deus te abençoe.